Olá, bem-vindos. O meu nome é Joaquim Nogueira, sou Customer Transformation Director na Celonis e hoje venho aqui falar-vos do valor da atuação. Todos sabemos que há um valor intrínseco ao conhecimento, mas depois a questão é o que é que fazemos com esse conhecimento e como é que trazemos valor efetivo na execução dos nossos processos. A empresa que represento é a Celonis, que tem um sistema inovador, o Execution Management System, e vamos ver como é que podemos ajudar as empresas a extrair o máximo valor dos seus processos e da execução dos seus processos. Começando por falar um pouco da empresa. É uma empresa relativamente nova, com 10 anos, que tem tido um crescimento superior a 100% todos os anos. Tem cerca de 1.300 empregados, já conta com mais de 2.000 clientes em todo o mundo e recentemente teve uma avaliação de 11 bilhões de dólares. Enfim, é uma empresa que de facto traz um produto que é uma nova categoria. O EMS, o Enterprise, o Execution Management System, é uma nova categoria de software. O conhecimento não tem valor se não o pusermos em prática. Esta frase traduz exatamente aquilo que nós fazemos. E reparem, conhecimento, valor, execução são as palavras-chave de todo este sistema. Nós sabemos que as empresas, ao longo das últimas décadas, têm investido milhares de milhões de euros na evolução tecnológica, sempre com o objetivo de digitalizarem e melhorar os seus processos. Mas alguma coisa está mal, porque quando olhamos para os números percebemos que, de facto, a execução está aquém daquilo que é esperado. Seja a entrega atempada, seja a automação de coisas tão manuais e repetitivas como o tratamento de faturas, tudo isto se reflete quer na entrega de novos produtos, quer na visibilidade e no reconhecimento da empresa. Mas porquê é que isto acontece? Bom, a chave está nos processos. De facto, os processos vivem num ecossistema muito complexo e diversificado. Um processo para ser executado do princípio até ao fim, algo tão simples como um processo de compras, tipicamente passa por diferentes sistemas. E há pontos escuros, há momentos na execução desses sistemas em que não se sabe o que é que aconteceu, como aconteceu e porquê é que aconteceu. E é aí que nós estamos. De facto, nós sabemos que temos esses pontos negros, esses pontos de desconhecimento, quando não conseguimos observar e medir como os processos são executados realmente, quando não conseguimos perceber qual é o efeito que as ineficiências nos processos têm sobre os KPIs estratégicos da empresa e, claro, com base em tudo isto, nós acabamos por não conseguir atuar atempadamente sobre as ineficiências e melhorar a execução dos processos. O EMS entra aqui. De facto, esta ferramenta ou esta tecnologia permite olhar para os dados que são gerados pelas aplicações onde os processos são executados e perceber exatamente como é que o processo está a ser executado na prática. A partir daqui, conseguimos descobrir as ineficiências e, obviamente, identificar oportunidades de melhoria. Mas conseguimos fazer ainda mais. Conseguimos atuar em tempo real e diretamente sobre os processos. Esta tecnologia vive na cloud e vive de dados. Tudo isto começa com a recolha de dados a partir dos sistemas que suportam determinado processo, a execução de algoritmos de process mining e task mining que nos permitem identificar as tais ineficiências e a seguir planear e simular alterações ao processo. É claro que a partir do momento em que recolhemos toda esta informação e que temos acesso a ela numa base diária, isto significa que nós podemos ver o que é que está a acontecer no processo diariamente. E claro, com a ferramenta Action Flows conseguimos atuar diretamente sobre os processos. A questão que podem colocar é, mas como é que isto é feito?
Bom, o meu colega Luís Ganhão vai fazer uma pequena demonstração com o processo de compras e certamente vão ficar a perceber exatamente como é que isto tudo acontece. Aqui vai. O processo de Purchase to Pay é um dos processos mais importantes em muitas organizações. Neste caso, estamos a ver o Executive Dashboard, onde um C-Level poderia ver como é que este processo em particular está a ser executado na sua organização. Cerca de 28 mil Purchase Orders, mais de 1 milhão de items nessas mesmas Purchase Orders, com um valor total de compras um pouco acima de 2 bilhões. Alguns KPIs muito importantes também para os executivos, nomeadamente a produtividade. Estamos a tratar faturas sem ter tratamento manual, o que torna o processo mais custoso e moroso, como bem sabem. Qual a performance dos nossos fornecedores, se estão a entregar on time, in full, algo também muito importante, no fundo, para a gestão de toda a nossa organização. E compliance, que poderá ser visto, por exemplo, estamos a fazer maverick buying, ou seja, estamos a fazer compras fora de um processo normal, que, como bem sabem, tem que começar por uma purchase requisition antes de recebermos a fatura ou mesmo os próprios materiais. Qualquer executivo poderá ter a capacidade de ver uma comparação entre os seus dados atuais, o seu objetivo e próprios benchmarks da indústria e como é que esses objetivos têm evoluído ao longo do tempo. Mas perguntam-se vocês, como é que a Celonis tem esta capacidade de fazer? Deixem-me mostrar-nos a primeira capacidade da Celonis, no fundo, que é entender como é que os processos estão a ser executados. O que estão a ver aqui é o nosso clássico Verity Explorer, que permite ver-nos como é que mais de 1 milhão de casos foram executados nesta organização em particular, no processo de Purchase to Pay, cerca de um pouco mais de 1 milhão de Purchase Order Items, com valor total, como já foi indicado, de 2 bilhões. A variante mais comum, que é apenas uma das 673, deixamos indicar, em Portugal temos vários clientes e temos visto milhares e milhares de formas de executar este mesmo processo, ou seja, o que nós pensamos que é o que acontece muito frequentemente, que é o processo, o EpiPass, o processo mais comum, não é o que realmente acontece. Neste caso é uma de 673 variantes possíveis de executar o mesmo processo, que apenas cobre 45% dos casos. Na realidade, esta variante é a variante que nós consideramos a mais correta, desde iniciar-se com um Purchase Requisition Item até fazermos um Clear Invoice no final. Sem entrar em muitos detalhes, a Celonis permite-vos ver muitos KPIs, desde a taxa de automação entre cada um destes passos, até, por exemplo, o tempo médio entre cada um dos passos desta variante do processo. E qualquer analista poderá começar a fazer análises e entender como é que, na verdade, o processo é complexo fora da variante mais comum. Como podem ver, por exemplo, na terceira variante, temos já aqui cerca de 100 mil casos, onde temos uma mudança de preço, um change price, que na realidade faz com que o processo passe aqui de 9 dias para 17 dias. E poderíamos continuar a fazer análises e ver, por exemplo, na quarta variante mais comum, o processo inicia-se logo com Record Invoice Receipt, que é, na realidade, uma non-compliance. Devido ao tempo curto, vou diretamente para a análise de non-compliance para ver como é que a Celonis, depois de entender que há um non-compliance, pode começar a melhorar este processo em particular. Vejamos então o tab Non-Compliance. No tab Non-Compliance, como podem ver, o nosso Machine Learning detecta automaticamente, neste processo e em qualquer outro, sem entrar em detalhes, trabalhamos com clientes desde a área de como melhorar os seus créditos até como melhorar outros processos de negócio muito importantes para a sua indústria, mas podem ver aqui que automaticamente o nosso Machine Learning detectou que cerca de 58% da Non-Compliance é devido a Maverick Purchases, cerca de 16% de não haver contrato ou o contrato não está a ser executado corretamente. Acontece muitas vezes que há Master Agreements e não estamos a fazer pagamentos com o tempo que está acordado no Master Agreement ou outros detalhes contratuais e assim por diante, através de faltar uma aprovação na ordem e muitos mais detalhes. Ou seja, o Machine Learning detecta quais são os problemas mais comuns para termos um non-compliance de 17% nas nossas ordens de compra. Vamos aqui filtrar pelo Maverick Buying. Automaticamente, ao filtrar por Maverick Buying, toda a Celonis mostra dados que realmente tenham sido executados como Maverick Purchase, que, como sabem, é iniciar-se, por exemplo, com Record Invoice Receipt. E o que a Celonis nos permite fazer é entrar em detalhes e perceber porque é que está a acontecer este Maverick Buying, em que tipo de materiais,
em que tipo de fornecedores, porque é que esta informação está a acontecer. Mas mais importante, deixa-me ir para o terceiro passo e terminar a demo com esta nova funcionalidade da Celonis, a que chamamos Action Flows, que vem diretamente da nossa aquisição de Integromat. O que é que o Action Flow permite fazer? Permite-nos melhorar o processo em real time. Na realidade, o Action Flow é uma automatização inteligente que permite, por exemplo, no processo de non-compliance, no processo de Maverick Buying, executá-lo de forma diferente. Estamos constantemente a validar se um processo está a ser executado como um Maverick Buying. Podemos ter esta decisão ou qualquer outra, se for um fornecedor muito importante, se for um material muito importante. Neste caso, se a fatura for acima de 10, um valor de 10 mil, temos duas hipóteses. Se for um valor acima de 10 mil, ou seja, uma fatura de um valor elevado, onde foi executado um Maverick Buying, vamos fazer uma tarefa para o responsável desta compra. Vamos fazer também automaticamente fazer um Record Goods Receipt e notificar o responsável para que esta situação não volte a ocorrer. Se for uma fatura de um valor inferior, iremos também fazer o Automatic Record Goods Receipt e, mais importante, iremos fazer um enroll para que esta pessoa seja mandatada a executar uma formação para evitar Maverick Buyings e para executar o processo de compra de forma correta. E também iremos notificar, tal como na opção anterior, o responsável porque é que esta situação ocorreu. Na realidade, deixem-me terminar por mostrar-vos algo que é muito, muito interessante. A nossa capacidade de Action Flows é tão simples que não precisam de ser um especialista para editar. Imaginemos, eu queria que este processo fizesse algo diferente. O que nós temos com a nossa solução de Action Flows é integração com centenas de aplicações, integração nativa, para que podemos fazer ações distintas de forma rápida para melhorar os vossos processos e executá-los de forma mais fluida. Viram o exemplo de Purchase to Pay, mas desafio-vos a verem muitos outros. Obrigado, Luís. Bom, como ouviram o Luís Ganhão explicar, através de um processo básico como é o de compras, é possível perceber o que está a acontecer exatamente com o processo, identificar as ineficiências e depois atuar diretamente e em tempo real sobre o processo. Claro que esta tecnologia EMS pode ser usada em qualquer processo de toda a cadeia de valor, de qualquer indústria, de qualquer negócio. E isto é que é importante reter. A partir dos processos, conseguimos identificar ineficiências e ligá-las diretamente aos KPIs de negócio e, com isto, garantir melhor execução do nosso negócio. E nada melhor do que vermos alguns números de clientes nossos e daquilo que eles conseguiram com a utilização desta tecnologia. Como, por exemplo, a Telefónica, que conseguiu 73 milhões de poupança no processo de compras, precisamente, ou a L'Oréal conseguiu uma melhoria de 800% em encomendas sem qualquer toque humano, sem qualquer intervenção humana. Isto é muito relevante e o valor de que eu vos falava inicialmente está aqui. É aqui que nós vamos reter o valor da execução dos nossos processos e conseguir executar melhor o negócio. Bom, retorno à frase inicial, porque é inevitável, quer dizer, após esta apresentação e sabendo agora que vocês sabem que a tecnologia Execution Management System da Celonis existe, aquilo que vos convidamos a fazer é usarem-na. Nós temos uma vasta equipa, quer de colaboradores internos, quer de parceiros em todo o mundo, capaz de, em apenas 30 dias, identificar convosco alguma oportunidade de melhoria num processo concreto e realizar valor, isto é, identificar as ineficiências e garantir a implementação das melhorias necessárias para extrair o valor desses processos. Isto em 30 dias. É o que nós conseguimos fazer e é aquilo que a experiência nos tem demonstrado nos últimos anos.
É claro que melhor do que a nossa explicação e a nossa voz é a voz dos próprios clientes. E eu aí convidar-vos-ia a assistir a um evento que vai ocorrer entre 5 e 14 de outubro, que é o Celonis World Tour. Isto não é nada mais do que um evento de clientes para clientes. O que vocês vão poder ver aqui são os nossos clientes a explicar as suas próprias experiências com a utilização desta tecnologia, os ganhos que tiveram com ela e de que forma conseguiram melhorar os seus processos e, consequentemente, o seu negócio. Como estamos em Portugal e apesar de este evento ocorrer em diversas línguas e em diversas geografias, convido-vos a assistir à sessão do dia 7 de outubro, que será transmitida tanto em espanhol como em português e que terá clientes espanhóis, portugueses e latino-americanos a explicar-nos a sua própria experiência. Muito obrigado pela vossa participação e espero que tenha sido útil. Obrigado.